Gente, boa noite. Bem-vindo nossos convidados, participantes que abriram sua agenda para acompanhar nessa quinta-feira esse tema, que, na minha opinião, tem o mesmo peso de desenvolvimento de produto. Essa é a terceira live da Cadimotec. Meu nome é Gilberto. A Cadimotec Venture entende que, além de investir em startups, tem como proposta de valor o compartilhamento de conhecimento e experiências. E dentro dessa proposta, hoje, iremos conversar a respeito de marketing e varejo na era digital. E para esse tema, convidamos três pessoas que já têm destaque nesse ecossistema, mas em pontos diferentes dessa cadeia. Então, gostaria primeiro de apresentar Isa Caritá, founder da Isa Caritá Brand, com esse gosto de menina, mas ela já tem 7 anos de jornada de empreendedora digital. Ela é a persona de sua marca e é um exemplo de uma jovem que está construindo um negócio bem-sucedido, com um perfil hands-on. Ela não é uma influencer de marcas, ela é responsável pela criação e confecção dos seus produtos. E, com certeza, tem muito mais para compartilhar essa travessia que ela está realizando. Graduanda em Marketing e Moda pela FAP. Conosco também, você é um pouco mais íntimo com ele, Jorge Chico, assistente fundador, CEO de General Shopping, destaque comprovado de trabalho no mercado de varejo, na indústria de real estate, forte know-how em marketing digital, negociação, planejamento de negócio, gestão, com formação no MIT Sloan School of Management, estratégia de marketing pela Columbia School, Business School, em desenvolvimento de negócios, marketing digital, em uma liderança organizacional, com mudança focada em administração e gestão de negócios. Conosco também, Rodrigo Correia da Silva, CEO founder da Suprevida, atuou por 20 anos como advogado, consultor no setor da saúde, apoiando indústrias internacionais e associações setoriais, possui mestrado pela PUC de São Paulo, professor do MBA da Getúlio Vargas, atuou como presidente da Comissão de Saúde da Anshan, São Paulo, durante 10 anos, tem um extenso currículo no meio jurídico e acadêmico. Eu convido os nossos ouvintes a visualizarem o perfil do LinkedIn. Se eu for falar tudo depois do perfil do LinkedIn, vocês vão ficar malucos. Só de olhar, meu Deus do céu, vai ter um perfil longo assim, né? Bom, já colocando fogo nessa live, começando já com a primeira pergunta, para o Chico. Chico, qual o desafio dos varejistas das lojas físicas, considerando as ferramentas de marketing digital? Quais as estratégias dos shoppings para apoiar os varejistas? Boa noite a todos. Gilberto, muito obrigado pelo convite. Prazer, Isa, Rodrigo, estar com você para falar um pouquinho de um tema tão atual no nosso dia a dia, seja como consumidor ou seja na nossa vida profissional. Eu estou no varejo desde 96 e é incrível que os últimos 2 anos virou um mundo de cabeça para baixo. E eu, pessoalmente, descobri que tinha que me atualizar. Então, esses cursos aí, aproveitei esses últimos 2 anos para estar estudando muito, porque a velocidade com que as coisas aconteceram se acelerou muito. Então, o que era o shopping, alguns anos atrás, para continuar relevante, está mudando muito, né? A pandemia, o Covid, mudou completamente os hábitos de consumo de todas as pessoas, da faixa etária ou da condição social. Infelizmente, elas reduziram significativamente a quantidade de visita às lojas físicas, uma questão de segurança, e quando estão indo, elas estão ficando muito menos tempo, né? Para vocês terem uma ideia, o ano passado foi o primeiro ano na história recente do Brasil que as vendas online foram maiores do que as vendas nos shopping centers. Isso é uma realidade que a gente tem que estar se acostumando, né? E o que isso pressupõe como desafio para um varejista, né? O varejista da loja física, do tijolo, né, que a gente costuma falar no real estate, ele tem que se reinventar, né? Não sendo só um ponto estratégico de hub, de last mile, porque, assim, apesar do varejo online estar crescendo, ainda o Brasil é um país que tem um custo logístico absurdo, e São Paulo e Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia, quase metade dos domicílios não são atendidos diretamente pelos correios ou por entrega, caso questão de segurança. Então, o shopping, a loja, se bem planejada, ela é um importantíssimo ponto de last mile. E sem contar o custo de logística reversa, que é absurdo, né? Ou seja, o Brasil é um país tributário complicado e tem que evitar a logística reversa.
O que tem que fazer o varejista? O varejista, em primeiro lugar, as pessoas hoje estão buscando experiência. Elas querem ter uma jornada de compra totalmente diferente. As lojas têm que atualizar o seu layout, a sua arquitetura, para tornar a compra muito mais agradável. Então, a gente vê lá nos Estados Unidos muitas lojas que estão investindo em áreas para experimentação de produtos. Isso você vê nas lojas de esporte muito, na Nike, Dix, na Adidas, em todo mundo. Ou seja, uma área de experimentação cada vez maior, né? Você vê também uma área de personalização de produtos, porque as pessoas querem coisas autênticas, coisas individuais, cada vez maior. Você vê a área de convivência, lojas de brinquedos, cada vez mais, não é só aquelas prateleiras que vão e vêm, né? Você tem área para brincar, você tem cenário. Então, assim, as lojas elas estão ficando cada vez mais atraentes pela experiência que ela pode propiciar, né? E também tem um grande investimento em tecnologia de meios de pagamento, ou seja, caixa de autoatendimento, POS para o vendedor, para tornar a jornada de compra mais rápida e mais segura, né? O grande problema é qual a velocidade que isso vai acontecer no Brasil pela limitação de investimento, tá? Só fazer essa atualização física da loja não basta, porque hoje as pessoas passam uma quantidade de horas muito grande, né, no seu telefone ou nas mídias sociais. E a jornada de compra, que antes você tinha o costume de se programar para ir num shopping, aí que você ia num shopping de repente para comer e tal, era você decidia o que comprar quando estava no shopping. Hoje não. Hoje a decisão de compra ela ocorre quando você está na sua casa, quando você está no deslocamento para o transporte, quando você está no trabalho, quando você está no momento de lazer. Então a marca ela tem que usar do marketing digital, dessas ferramentas, das mídias sociais, da comunicação assertiva, para que ela possa oferecer aquilo que o cliente está buscando. Então, ele precisa criar um ecossistema onde ele tenha um programa de fidelidade, que ele consiga identificar os hábitos, os desejos dos consumidores e ele possa preparar a melhor oferta, né? E aí usa o Instagram, usa o TikTok, tem os vários meios que a gente poderia estar falando aqui para poder fazer isso. Só que, infelizmente, a questão dos varejistas se divide nas grandes marcas, que não precisam do shopping, elas já fazem isso e se integram, elas estão no shopping por uma questão estratégica de capilaridade, de ter market share, mas quando você fala das cadeias médias, dos pequenos, o shopping tem um papel fundamental, que ele consegue exercer o papel de criação desse programa de fidelidade relevante, onde ele consegue ter ferramentas para analisar os hábitos de consumo e os desejos dos consumidores. Ele tem uma equipe qualificada para fazer a curadoria da oferta dos produtos e serviços que as lojas têm, para entregar isso na sua mídia social, no seu app, na tela, em várias formas de mídia, para o cliente fazer a compra e continuar sendo relevante, né? Então, num primeiro momento, seria isso, a gente, como shopping, poder exercer esse papel de liderança, de curadoria e de investimento para poder estar no jogo aí dessa disputa com o mercado online, né? Sim, sim. Bom, obrigado, Chico. Muito obrigado pela resposta. Acho que esclarece um pouco esse apoio que vocês dão aos varejistas, tem uma série de estratégias. Eu queria pegar um gancho da sua pergunta, que você falou uma coisa assim, eu que acompanho um pouco o Rodrigo aí na jornada de marketplace, né? E você falou um pouco de logística também, que é uma questão, e eu queria do Rodrigo saber, né? Nesse país continental que é o nosso, com problemas de logística, né? Você vê o Chico já puxando, olha, shopping dá para entregar tudo, né? Ou como você, né, vê isso como barreira, né, para o marketing digital, né? Como você encara esse desafio, Rodrigo? Bom, a primeira coisa é que a gente lida com saúde, né? Então já é uma coisa um pouco mais delicada e não é uma compra de desejo, é uma compra de necessidade, né? Então esse tipo de estímulo ele não funciona e nem deve funcionar, porque a pessoa vai consumir quando realmente ela tiver lá a demanda induzida pela necessidade. E a gente, pensando no Brasil, tem o desafio logístico que o Chico falou, é um que a gente lida diariamente, né? E aí a forma da gente lidar é trabalhar com diferentes opções de transporte, monitorar muito de perto, porque, de novo, é um produto de necessidade. Então,
É uma entrega que não pode dar mancada, né? Acompanhar muito de perto. Acontecem desvios, infelizmente, não tem uma transportadora no Brasil que seja isenta de ter problema de atraso, às vezes até de demorar para encontrar mercadoria. Então, a gente acompanha toda a entrega muito, muito de perto. Quando a gente identifica algum desvio, comunicação imediata com o consumidor e trabalhar com o consumidor para resolver o problema, né? Então, entender quando é que ele precisa do produto, se é um produto para alguém que está chegando do hospital, se é um produto que ele não tem estoque, ou ele tem estoque, e aí a gente ajuda ele a sair dessa situação para que a necessidade dele original seja atendida. Agora, tem alguns outros desafios também para quem está no online, né, para o Brasil todo, são importantes, que é a diversidade, né? Além da distância, que é o problema logístico, você tem diversidade cultural, você tem diversidade social, você tem dificuldade até com a própria internet, né? A gente, às vezes, vive em lugares que tem internet rápida e tal, não é a realidade do Brasil. A gente acaba lidando também com pessoas que não estão acostumadas com o consumo digital, aliás, a maioria no nosso caso. Então, a gente precisa ter muita empatia, né? Eu acho que é entender as diversas situações que acontecem nos diversos Brasis que a gente interage e trazer isso para soluções que a empresa oferece. Então, por exemplo, a gente vai fazer um desenvolvimento, a gente pensa que existe 3G lenta, que é a maior parte das pessoas. A gente optou por não ter um aplicativo, porque sabe que pessoas que têm menos capacidade financeira têm celulares em que o aplicativo é um problema, porque ela não tem espaço para instalar. A gente tem atendentes que são de enfermagem, que são preparadas para lidar com pessoas diversas. Então, acho que atuar no Brasil é enfrentar essa situação dos muitos Brasis, e o ponto físico, ele também é importante, né? No nosso caso, a gente tem uma situação bastante peculiar, que 80% dos municípios não tem varejo offline dos produtos que a gente oferece. Então, no fundo, acaba que nós nem concorremos com o varejo offline, a gente está cobrindo as áreas, mesmo dentro das grandes cidades, que eles não atendem. Então, existe uma complementariedade. Perfeito. Acho que deu uma boa esclarecida para a gente essas questões físicas, né? É bem diferente, né? O seu mundo de marketplace, né? Como eu falei desde o início, né? São visões diferentes, né? Um online e offline, né? A gente tem os dois problemas. Exato. Bom, vamos falar com nossa juvenilidade aqui, né? Isa, né, meu? Você, né, meu, que é a persona da sua marca, né? E já atua com marketing digital há 7 anos, né? Ô, Rodrigo, acho que ela está mais tempo do que você em marketing digital, tá não? Ou não? Você fez com certeza. Eu estava do outro lado atendendo os provedores de solução, mas sim. Isa, você já deixou isso para trás, ó. Eu queria saber de você, uma curiosidade, que é quais dicas, né, você pode dar para as jovens hoje que se inspiram em você, né? E no seu sucesso, né? Porque você não é uma influencer, mas você é uma pessoa que está em evidência aí, né? Você pode contar isso para a gente? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né, de estar aqui. E eu comecei com 14 anos, comecei muito, muito nova. Eu tô com 21, vou fazer 22 semana que vem. E ao longo desse... Obrigada. E ao longo desse tempo aí que eu comecei, eu vi muitas meninas que começaram, que tentaram alguma marca, um negócio, e que não deram certo. E eu acho que, assim, para começar, a principal dica é ser resiliente ou aprender a ser. Eu estou lendo até um livro agora que chama Arte da Imperfeição, e lá ela frisa bastante que a gente aprende a ser resiliente. Eu vejo pela minha geração, é tudo muito rápido, né? Pelo tipo de conteúdo que a gente assiste. Um exemplo é o Story, que dura 15 segundos. É uma geração muito ansiosa, que é tudo fast, é tudo para ontem, e vai e viraliza. Só que essa não é a regra, né? Essa é a exceção da internet. E uma empresa, um negócio, tem o seu tempo de maturação. E eu vejo que as pessoas começam achando que vai postar, todos os amigos vão virar clientes fiéis eternamente, e não é assim.
por mais que seus amigos comprem o seu produto para te ajudar, ninguém é obrigado a ficar gastando dinheiro com algo que não tem interesse. E você vai, ao longo do tempo, você vai errando, você vai aprendendo, vai errando muito mais do que acertando, vai mudando o seu produto, vai entendendo melhor quem é a sua persona. E assim as coisas vão acontecendo. Então, acho que isso é uma dica muito importante. Eu sempre falo que ainda mais nesse modelo de negócio bem digital, né? Que muitas começam pelo Instagram, assim como eu comecei, de gerar conteúdo como se você tivesse 1 milhão de clientes. Não importa se está vendendo ou não, continua entregando o seu conteúdo, continua sendo relevante, dando informação para os seus clientes, e assim eles vão te ver como uma autoridade e vão atrás do seu produto. E outra coisa muito importante é acreditar no seu produto, acreditar no que você vende. Não tem como você passar tanta verdade falando de um produto que você não gosta, que você não usa. Eu, por exemplo, na minha marca, para quem não me conhece, eu tenho uma marca de roupas. Eu comecei bem nova, né? Comecei revendendo, depois fui desenhando, porque eu queria chegar num produto que eu acreditasse nele. Eu acredito na escolha do tecido que eu faço, eu acredito na mão de obra que eu escolho. E assim, por acreditar tanto no meu produto, ele faz 100% parte do meu dia a dia. Que eu realmente dou prioridade para essas peças, que são peças que eu queria ter no meu guarda-roupa. E assim fica um marketing bem da vida real, né? Que eu acabo usando sempre as peças e não tem estratégia melhor do que esse marketing bem real, né? Muito bacana, Isa. É diferente, você está um modelo que para a gente é surpresa, né? Porque eu todo mundo aqui com o cabelo branco e você novinha fazendo de uma forma bem diferente nesse trabalho. Diferente para nós, né? Não para você, para uma outra geração que está toda diferente. Muito bacana. Bom, Chico, outro tema que eu queria passar para você agora, botar a bola para você. Muito pessoal falando em alta sobre Feed Digital, né? É entrevista. Eu queria saber de você, né? Você ajudar a esclarecer para a gente essa questão do Feed Digital. Giba, é interessante o seguinte: hoje, a distância entre o mundo virtual, o mundo online e o mundo físico, ela está desaparecendo. E, na verdade, o Fígito é a união na loja física das experiências digitais que a gente tem, as ferramentas hoje que estão oferecendo, você criar espaços instagramáveis, você usar a tecnologia para complementar a experiência física com a realidade virtual. E também, do ponto de vista quando você está na sua casa, você também conseguir enxergar ao máximo a realidade física na loja, através de ferramentas de realidade virtual, de realidade aumentada. Então, assim, o Fígito é a união dos dois mundos, que hoje é fundamental para o varejo, né? Não dá para falar, o cliente, ele é teu cliente em todos os canais, no físico, no digital, no online, no offline. Então, você precisa estar preparado para conversar e entender o mundo nas dimensões todas de uma forma única. E isso envolve a questão da comunicação, envolve a questão da preparação da arquitetura e tudo mais. Em tese, é isso que nós estamos vivendo, ou seja, o varejo hoje, antigamente a gente pensava no shopping assim, eu quero ir naquele shopping por causa da loja âncora, que era a C&A, a Renner e Cachoeiro. Hoje a loja âncora é aquela que oferece a melhor experiência para o cliente. Então, você tem a Cacau Show, que o cara fabrica o chocolate, ele vai ter experiência. Então, assim, nós estamos mudando um pouco o que é a realidade que as pessoas estão buscando quando vão a um lugar para fazer uma visita e, eventualmente, comprar. Entendi. Isa, Rodrigo, vocês gostariam de perguntar alguma coisa para o Chico aí? Não? Posso? Eu gostaria de perguntar, saber um pouco mais sobre a sua percepção em relação às influenciadoras, que são um grande porta-voz aí no mundo digital, a relação das influencers com o shopping, né? Eu acho que, para um shopping ter sucesso, ele precisa ter a influencer como parceira e até falo como embaixadora. Na nossa rede Outlet Premium, que é muito conhecida, nós implementamos um modelo aqui no Brasil, nós temos as embaixadoras influencers que produzem conteúdo para vender, ofertar os produtos e serviços dos nossos outlets. Então, assim, o que é importante é que o estilo de vida da influencer esteja muito conectado, seja real
com aquilo que ele está vendendo. Não pode ser fake. Se o influencer quiser forçar uma situação, isso afasta os consumidores. Por outro lado, se ele está, que nem você faz com a sua marca, vivendo e acreditando, primeiro comprando para depois vendendo, isso é fundamental e é cada vez mais usado. E eu acho que os vendedores também têm que virar influencer, né? A loja, o vendedor, ele é uma loja dentro da loja, ele tem que ter o POS para pagar, ele usa hoje o WhatsApp, ele usa o Stories dele para produzir conteúdo. Então, a gente está nessa realidade. É muito importante a atuação dos influencers. Perfeito. Obrigado, exatamente. Rodrigo, vamos voltar para você agora. Como marketplace da área de saúde, né? Você poderia compartilhar os seus desafios, né, para escalar as vendas no seu segmento nesse ambiente crescente, mas muito competitivo? Eu acho que um é aquele que eu comentei, né, de ser uma compra de necessidade. Então, a gente precisa estar na cabeça da pessoa e acessível no momento em que a necessidade aparece, e a gente não tem como prever. Por uma doença crônica, sim, a pessoa constantemente precisa daqueles produtos, mas você tem pessoas que descobrem essa condição e você tem, por outras vezes, pessoas que fizeram cirurgia e tal. Então, a gente tem que ter uma presença para que a pessoa lembre que a Suprevida pode ser uma solução para o problema dela. O que a gente faz muito em relação a isso é conteúdo, né? Então, a gente tem uma quantidade enorme de conteúdo para ir nutrindo e aquecendo essa relação, independentemente da pessoa comprar qualquer coisa, para ter lá o share of mind dela na hora que a necessidade aparece para ela ou para alguém que ela possa indicar, a Suprevida. A outra coisa que a gente faz fortemente também é o marketing que a gente chama de responsivo, né? Que quando a pessoa vai lá no Google e procura alguma coisa. Aquilo é um marketing responsivo, porque ela está colocando a necessidade e a gente está aparecendo ali como uma solução. A outra coisa que a gente faz também é ter uma comunidade de profissionais liberais que ofertam serviços numa plataforma gratuita nossa, porque eles também podem ser essa identificação da necessidade e essa indicação na hora que ela aparece. E aí, do ponto de vista ético e regulatório, né, que são muito presentes na saúde, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Então, o primeiro é, lógico, não fazer nenhum tipo de ação que possa implicar num problema regulatório para nós ou para os nossos sellers, né? E eles todos eles a gente verifica se tem Anvisa, se os produtos têm Anvisa e tal, para dar segurança para o nosso comprador. Então, a gente não pode causar um problema para ele fazendo marketing, né? Então, isso é um cuidado que a gente tem. O outro é a sensibilidade com a situação, né? Então, a gente não pode ter uma comunicação hiperagressiva de marketplace de produto de consumo, porque o comprador ele está numa situação fragilizada, muitas vezes está numa situação psicologicamente frágil, ele ou a família. Então, vou dar um exemplo claro. A gente não fez Black Friday, a gente não faz Black Friday, porque para a gente é um respeito a essa situação da pessoa. A gente não precisa gerar demanda, porque a demanda vem da condição de saúde da pessoa, e a gente não quer que ela consuma o que ela não precisa, porque a gente sabe que tem coisas que ela precisa consumir com a gente. Então, são decisões, a própria linguagem da comunicação, mesmo quando é proativa, né, que é o Facebook e tal, a gente é muito mais sutil, e a gente tem um lado importante de comunicação offline também, porque o nosso consumidor, seja pela idade, ou seja pela região, seja pela falta de hábito, ele muitas vezes não está procurando a gente online. Então, a gente precisa também ter uma presença offline para trazer ele para o online, para vender o produto e entregar offline, né? Então, é um pouco dessa jornada. No final, você vive os dois mundos, né, Rodrigo? Muito. Digital, mas você acaba tendo que estar com o pé em cada um dos mundos, né? Depois deixa eu voltar essa pergunta para a Isa para saber se ela também fica com os dois mundos, né? Porque o é tijolão, né? Você está no meio do caminho, né? Mas eu quero perguntar outra coisa para a Isa, né? Isa, né? Uma outra curiosidade também, né? Porque você está em várias redes sociais, né? Como você administra, né, a produção de todos os conteúdos, né? Para esses diferentes canais, né? Olha, geralmente a produção do conteúdo é a mesma. O que varia bastante é o formato que você entrega cada um desses conteúdos, né?
Por exemplo, o Instagram. Não adianta você querer postar um vídeo na horizontal, sendo que o formato do Instagram é na vertical. A pessoa que está ali, ela está passando no Insta e ela está acostumada em ver o telefone assim. Às vezes uma coisa besta de você pedir para ela virar, ela já passa. Então é muito importante que, além do conteúdo, você tenha a comunicação, o formato certo para a rede social que você está. E é muito importante que você mantenha uma mesma linguagem para todas elas. Porque imagina a pessoa me ver no Insta falando: oi, gente, tudo bem? Aí no YouTube, ela, e aí, galera, não sei o quê. Aí chega um e-mail para ela: boa tarde, prezada fulana. A pessoa não entende muito bem isso, né? Então é muito importante que você esteja presente em diversos canais, porque a pessoa, às vezes, a gente vai mudando de redes sociais, de formas de consumir mesmo. E quanto mais você estiver presente em diferentes redes, você vai tendo uma autoridade cada vez maior. E assim que a pessoa pensar, por exemplo, nossa, eu sei que a Isa é uma super autoridade em moda. Preciso de um look, deixa eu ver na loja dela. Então, é muito importante essa entrega de conteúdo, essa geração de conteúdo para as redes, seja elas qual for, e estarem mais possíveis. É difícil, é uma parte bem complicada, porque além de todas as outras demandas de um negócio, gerar conteúdo dá bastante trabalho, mas é indispensável, ainda mais hoje em dia. Obrigado, Isara. Acho que me esclareceu. Bom, eu queria perguntar a Chico, Rodrigo, algum de vocês consegue perguntar alguma coisa para a Isa, aproveitar esse... Eu tenho uma curiosidade, Isa, que são os indicadores de sucesso, né, que são importantes para você. No nosso caso, são os de startup, né, custo de aquisição de cliente, lifetime value, churn, né, então é meio que um pacote padrão de startup. Né, e tem outros que a gente acompanha também que são precursores disso, mas eu fiquei curioso, né, nessa atividade. Eu sei que no seu negócio você tem também os indicadores normais de empresa, mas na atividade aí de rede social e tal, o que você, né, presta atenção como indicador de sucesso? Olha, todos esses indicadores de startup fazem super sentido para o meu negócio. Ali, até a parte do CAC, por exemplo, que é o custo de aquisição do cliente, né? Isso é muito importante, porque eu tenho um e-commerce, né? Então, 90% para mim é o digital, 10% é o físico. E você está sempre ali mandando publicidade, ou então conteúdo, e esse custo para você adquirir um cliente não pode ser uma coisa que fuja do seu retorno, né? Porque é legal vender muito, você vender horrores, é maravilhoso, mas você precisa estar de olho nos números, né? E essa retenção do cliente também é muito importante para a gente, porque acho que nenhuma empresa se sustenta se todo dia ela tiver que ficar buscando só clientes novos, né? Acho que é uma coisa insustentável para qualquer negócio. É muito importante essa retenção do cliente, o cliente que você teve um custo para adquirir ele, quanto que ele te retorna. Isso é muito, muito importante. Inclusive, semana que vem, uma das nossas estratégias, aí, uma ação que a gente vai fazer, é bem voltada para o churn, para essa questão de clientes que estão inativos, clientes que acabam deixando de consumir com a gente para trazê-los de volta, né? Basicamente. Entendido, Rodrigo? Esse kit vale para todo mundo. Na verdade, eu concordo aí com acho que vale para qualquer empresa esse tipo de kit de indicadores. Total, qualquer empresa. Gente, chegou umas duas perguntas aqui no chat que eu queria compartilhar, né? Primeiro para o Chico, né? Chico, os supermercados, o Rui Rede que fez a pergunta, né? Por acaso, o Rui é um conhecido nosso, que ele é CEO lá da Belegal, né? E ele mandou aqui, né? Supermercados e alguns conjuntos de lojas de carros têm seu marketplace, além de ponto físico. Já nos shoppings, o marketplace não é mais tímido. Não sei, ele está falando, tá? Existe alguma tendência dos shopping centers em atuar mais fortemente como hub de compras das lojas de menor porte, com tudo integrado? Essa questão de integrar o lojista com o empreendedor de shopping, ela é um paradigma
a ser quebrado, porque o modelo hoje de pagamento para o lojista, ele paga um aluguel mínimo e um aluguel sobre vendas. E quando você tem que entrar no mercado digital e gerar mais custo para o lojista, é muito complicado o próprio shopping center conseguir ter sucesso em sobretaxar além do que ele já cobra no marketplace. O que eu vejo como boa alternativa é a gente, através da nossa força de marketing digital, aumentar a taxa de conversão dos lojistas, das pessoas que estão na loja, no shopping, e também trazer as pessoas do mundo digital para fazer a compra. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Depois, quando a venda tiver um patamar muito elevado, a gente vai discutir como realmente consegue, nós como empreendedores, majorar a receita junto ao lojista. Isso é uma coisa bem complicada. Nós já tivemos aí alguns insucessos. As grandes empresas lá fecharam o Delivery Center, que era uma iniciativa de fazer delivery. A Multiplan, a BR Malls, encerrou uma atividade. Eles investiram quase 200 milhões e perderam essa corrida para o pessoal do Rappi, do iFood e de outros players. E as outras ações, elas ainda não decolaram. Acaba sendo muito mais uma questão de marketing estratégico da companhia e de aumentar o volume de visitação do que um negócio com um sucesso econômico. Obrigado, bom. Obrigado aí, Chico, pela resposta. Teve um comentário também que rolou no chat do Mário Figueiredo, né, que as influenciadoras são fundamentais para nós no mercado de shopping, né? Ele deve ser do universo aí de shopping também, o Mário, né? E aí, gostaria de voltar uma pergunta aqui para o Rodrigo, né? Vou puxar para o meu lado, né? Como investidor, né, avaliando startups, né? O peso de captação para investir é similar sempre, né? Em marketing digital, desenvolvimento de produto, né? Para a Supervida, né? Qual é a estratégia para essas duas demandas, marketing e produto? Como é que a Supervida pesa? Porque é o digital, né? Que custa, né? Tem um custo, né? Por isso, a Isa deve, com certeza, você também uma grande despesa dela, marketing digital, porque é isso o grande investimento. Eu queria saber de você o seu peso nisso. Eu acho que o grande segredo é o que a Isa falou, que é a recorrência, né? Você não viver só de clientes novos, então trabalhar bem o que você entrega para os clientes conquistados e ter algumas estratégias de incentivo para eles voltarem. No nosso caso, a gente tem um ponto de vantagem em relação a isso, que são os doentes crônicos, né? Então, a recorrência ela é induzida pela própria demanda, que é recorrente e periódica, mas a gente faz algumas coisas também para estimular. Por exemplo, a gente tem um programa de cashback próprio, em que a pessoa acumula crédito, ela volta, troca, ela pode indicar outras para ganhar crédito. Então, são estratégias de turbinar o LTV. Agora, a questão do posicionamento de marketing produto, aí eu vou aproveitar um pouco da resposta do Francisco e até olhando essa questão dos shopping centers virarem hubs digitais. Eu acho que você tem que sempre ter um centro gravitacional claro, né? Então, no caso da Isa, é a autoridade dela, que é o centro gravitacional para a marca dela. No caso do shopping center físico, é a localização física, que é o centro gravitacional, localização e instalações, né? E o que tem lá dentro. É o centro gravitacional daquela comunidade que vai ao shopping, e por isso que o shopping tem dificuldade de replicar isso no digital, porque dentro desse shopping você tem várias verticais, né, diferente, por exemplo, o iFood. O iFood é um centro gravitacional de comida. Só que é comida, vai lá no iFood, que pode ser a comida da loja que existe dentro do shopping, mas é outro centro gravitacional. No nosso caso, a gente foca muito em ser o centro gravitacional dos cuidados da saúde domiciliar, né? Então, nosso objetivo é empoderar o paciente para ter o autocuidado da saúde. E aí isso reflete na nossa comunicação e marketing. A gente, né, trabalha isso para gerar essa percepção e dar esse recado claro, e também no desenvolvimento de produto. Então, quando a gente desenvolve, né, o ecossistema pensando, putz, quais são as necessidades dessa pessoa? Para ela ter um nível de saúde, uma atenção integrada, ela vai precisar, basicamente, de informação. A gente criou o produto Informação, são hoje 4.000 artigos orientativos sobre temas diversos e gratuito. Ela precisa de produtos especiais que não estão na drogaria,
a gente está trazendo o distribuidor hospitalar para venda direta ao consumidor. Ela vai precisar, talvez, de um cuidado profissional de suporte, um cuidador, fisioterapia, alguma coisa do gênero, ter uma plataforma de oferta de serviços profissionais. Então, o nosso centro gravitacional é voltado para esse paciente. Aí a gente vai desenvolvendo o produto, e aí não é só o macro, mas o micro mesmo, a jornada, a linguagem dos artigos, como é que ele faz as microconversões dentro da plataforma, o atendimento ao consumidor. Então, eu acho que o segredo é encontrar, assim, qual vai ser o meu centro gravitacional. E aí trabalhar para ele ter cada vez mais atração. Essa é a minha visão. Perfeito, Rodrigo. Obrigado. E ainda em marketing digital, eu queria voltar mais uma vez a bola para a Isa. Isa, uma estratégia de marketing digital é a utilização de personas, né? E dialoga, né, com esse público específico, né? No seu caso, né, o seu processo foi planejado, ocorreu de forma naturalmente, e como fazer, né, com a criação de público-alvo, né? Já que você fica com a persona, como você faz? Bom, fica a dúvida. Bom, a persona da minha marca acaba sendo muito eu, né? A marca tem o meu nome, eu que desenho as peças, então a persona acaba sendo bem similar mesmo a mim. E eu comecei muito nova, e eu comecei muito vendendo para as amigas da escola. As meninas que estavam na mesma escola que eu, e assim elas foram divulgando para outras amigas, e aí foi crescendo. Então, meio que até eu recebo esse feedback das minhas seguidoras, das minhas clientes, que a marca parece que foi crescendo junto comigo, e assim também junto com elas. Então, quando a gente é mais novinha, você consome de uma certa empresa, de uma certa marca, de uma certa loja. E aí você vai crescendo, essa loja não é mais tão interessante para você, você quer outra. E eu vejo muito que as minhas clientes, eu vou vivendo essas fases junto com elas. Porque assim como quando eu entrei na faculdade, eu sentia necessidade de roupas para usar na faculdade, tinham várias meninas que também, que são minhas clientes, que estavam na mesma situação. E eu sempre fiz muita questão de... É uma coisa muito boa, né? Você ir crescendo junto com a persona, de ter essa identificação muito forte das minhas clientes, mas também tem as clientes mais novas do que eu, que também vão passar por tudo isso. E para mim isso é muito importante, não perder essas personas, né? E assim uma forma que eu trago é trazendo meninas mais novas, ou também trazendo modelos mais velhas, para gerar essa identificação e para conseguir comunicar melhor com essas personas, né? Porque é muito importante que as pessoas se identifiquem com o produto, se identifiquem com a empresa. E para isso, você tem que realmente montar a sua persona, o que ela faz, onde ela anda, o que ela come, o que ela veste, o que ela estuda. E tudo isso faz você traçar uma linguagem de comunicação certa para atingir a pessoa certa e, assim, ela se tornar realmente sua consumidora, sua cliente. Obrigado, Isa. Gente, estamos chegando no fim, faltam 4 minutos, então, assim, mais uma vez quero agradecer, mas eu queria deixar vocês, né, darem o seu último recado, né, e se despedir do nosso público, né. Como a Isa falou por último, eu vou passar a bola para o Chico, depois a gente vai para o Rodrigo e deixa a Isa fechar. Então, por favor, 1 minuto final de vocês aí. Obrigado, Gilberto, obrigado, Isa, Rodrigo, foi uma conversa muito rica, é muito interessante ver o que a gente precisa fazer para estar atualizado no mundo de hoje. O shopping ele vai continuar sendo relevante, sem dúvida nenhuma, porque o brasileiro culturalmente gosta de se encontrar pessoalmente e precisa de um local físico. E hoje o shopping ele ainda é a melhor possibilidade de encontro cultural das pessoas. O que ele precisa fazer é se atualizar e oferecer experiências para que as pessoas se sintam muito bem estando no shopping. Então, a gente vai ter que se atualizar, usar a tecnologia, usar muito do marketing digital para atrair a atenção, e essa é a nossa realidade. Cada dia tem que se reinventar para continuar estando aí no mercado com relevância. Muito obrigado, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Rodrigo, deixa eu deixar as duas por último, aqui é qualidade. Obrigado, Gilberto Cadimotec, pelo convite. Acho que a formação aqui do grupo
foi muito legal, porque é o mesmo tema que nos une, mas com visões diferentes, então dá para a gente olhar o objeto por vários lados, né? Isso foi muito legal. Vou fazer marketing digital, se alguém tiver alguma necessidade de saúde, quiser ler um pouco, www.suprevida.com.br, a gente está lá à disposição. E obrigado por quem está assistindo e vai assistir a gente depois também. É um prazer falar das coisas que a gente faz com amor. Obrigado. Isa, por favor. Eu queria agradecer o convite de estar aqui compartilhando a minha experiência, de poder ouvir também a experiência do Rodrigo, do Francisco. Eu tenho certeza que foi muito enriquecedor para todo mundo que está assistindo, que vai assistir, assim como foi para mim. Eu acho que uma coisa muito importante é aproveitar momentos como esse, que a gente tem vários insights, que tem cada um falou várias coisas que realmente são muito pertinentes para o negócio, para projetos que a gente tem. Então, acho que é uma dica boa aí para finalizar. Aproveitem os insights que vocês tiveram aqui com a nossa live e coloquem em prática. Vão estudar, vão buscar saber melhor sobre algo que vocês ouviram a gente falar e que vocês não sabem tanto, e já coloquem em prática. Eu sei que não dá para fazer tudo de uma vez, mas escolhe alguns que dá. E no meu Instagram também vou dando várias dicas de empreendedorismo, @isacaritá, e quem quiser conhecer minha marca, entra no Instagram também, que aí vocês já vão direto para o site, para as outras redes, que é Isacaritá Brand. Obrigada. Gente, agradeço mais uma vez super a participação de vocês aí, porque topado, né, estarem juntos aqui, quinta-feira à noite, uma noite chuvosa em São Paulo. E, assim, quero também agradecer a equipe que deu sustentação para essa apresentação, a todos os participantes que ouviram ao vivo, e quem estiver ouvindo depois, né, essa live que vai ficar postada no YouTube, né, e espero ver vocês, né, nas nossas próximas lives, né. Em breve a gente deve abordar no próximo tema se é possível ter governança numa startup e ela se manter ágil, né? E, a rede, vocês sabem, né? Ela é maníaco-depressiva, né? Então, like, seguir a gente da rede, né? Para nós e nossos convidados, agradeço muito, né? Então, ficamos por aqui, né? Respeitamos o tempo. Uma boa noite a todos.